A noite foi difícil, aliás, para os times cariocas, a gente pode dizer. Pelo Brasileirão, o Vasco perdeu para o Santos na Vila Belmiro, num jogo que ficou marcado pela treta entre o Neymar e o Thiago Mendes. Mas antes de mostrar essa confusão, bora ver os lances da partida. O Vasco podia ter saído na frente. O Thiago Mendes deu um lançamento primoroso para o Nuno Moreira, mas o português levou a pior cara a cara com Gabriel Brazão. Lançamento caprichado do Thiago. Aí, o Neymar recebeu essa bola no meio-campo. O Thiago estava marcando o Gabriel bom tempo. Não conseguiu interceptar o passe. O lance seguiu. O Thiago ficou para trás e o Neymar disparou para fazer o primeiro gol dele no ano. Vencendo os problemas físicos em ano de Copa do Mundo para ajudar o Santos na situação difícil. O Vasco empatou ainda no primeiro tempo. O Piton roubou a bola, que sobrou para o Andrés Gomes disparar e passar para o Cauã Barros fazer. É do Pitbull da Colina! Já no segundo tempo, o Barros se irritou com o Neymar. Fez a falta e saiu debochando dos exageros do camisa 10 do Santos. Eu toco nele, ele se desmancha. Olha lá. Que momento. E o gol da vitória do Santos começou assim. O William Arão fez o lançamento para o Neymar, Saldívia e PH se anteciparam e pularam juntos. Tudo certo, né? Um dos dois vai tirar essa bola? Só que não. O PH só resvalou e o lance ficou limpo para o Neymar fazer um golaço. Mais uma vez os erros fazendo a diferença. O Vasco erra, subiram 2 jogadores para uma bola só. Faltou comunicação. Santos 2-1. Agora o Vasco pega o Fluminense pela semifinal do Carioca. Agora temos que trabalhar, levantar a cabeça, porque já tem mais um jogo importante domingo no Campeonato Carioca. Bora então ver agora, vamos então ver a treta entre o Thiago Mendes e o Neymar. Essa é uma rixa, ó, que vem de outros carnavais. Sempre ele quer dar de machão. Eu não falei nada demais e ele me desrespeitou. É sempre assim, com todo respeito, é um babaca. Tudo começou na França, em 2020. Thiago Mendes, no Lyon, deu uma entrada feia no Neymar, que estava no PSG. O Neymar saiu machucado e chorando. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje, então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo. Em 2025, os dois já estavam no Brasil. Teve falta do Thiago Mendes e uma rusguinha de leve. Sempre você, velho. Naquele dia, o Vasco foi bem melhor, 6-0. E lágrimas do Neymar. Ontem foi uma treta atrás da outra. O Thiago ameaçou dar uma cabeçada e o Neymar deu aquela valorizada. O Neymar acabou de ganhar o prêmio Alberto Roberto, de péssima interpretação. Isso começou logo depois do primeiro gol do Santos. O Neymar colocou a mão na boca pedindo silêncio. Depois fez a comemoração do Vini Júnior com dança na bandeirinha de escanteio. Mas eu só pedi um pouco de respeito na comemoração dele. Ele mandou nossa torcida calar a boca. Sempre ele quer dar de machão. Enquanto os dois tomavam amarelo pela confusão, teve mais um pequeno quiprocó. E os dois seguem se estranhando. Ó. No segundo tempo, outro desentendimento. Neymar tentou dar aquela cavada para o Thiago Mendes ser expulso. Um pouco de uma história com início, meio e fim. Pelo jeito não tem fim, coisa nenhuma. Hoje foi um jogo praticamente só do Neymar, onde o juiz só apitou para ele, em momento algum apitou para nós, mas não podemos fazer nada, saímos com a derrota. Thiago Mendes. Dessa vez, quem riu por último foi o Ney. Com a derrota, o Vasco caiu para a lanterna do Brasileirão, tem só 1 ponto em 4 rodadas, ainda não venceu. Contando com o ano passado, o Vasco perdeu 10 dos últimos 12 jogos no campeonato. Só tem 1 vitória e 1 empate nesse período, reforçando que domingo tem clássico contra o Flu na semifinal do Carioca. E não pode o Vasco, do tamanho que tem, com um elenco que é bom, o elenco do Vasco não é ruim, a gente já falou isso aqui, ficar brigando mais uma vez para não cair. E ontem o que eu observei foi um Vasco muito parecido com o Vasco do Fernando Diniz, Lucas Moretti. Perfeito, Fernanda. É difícil falar isso, né? Mas ontem a sensação era exatamente essa, que o técnico interino Bruno Lazzaroni, ele estava com rádio na beirada de campo e o Fernando Diniz estava de algum lugar passando ali
o que deveria ser feito dentro das 4 linhas. O Vasco ele termina a partida de ontem com 4 atacantes, sem nenhum meia de ligação, exatamente igual ao técnico Fernando Diniz fazia há algumas partidas atrás. Um desempenho muito ruim do Vasco, tá, Fernanda? Mas, infelizmente, eu não consigo colocar a culpa na derrota de ontem no Bruno Lazzaroni, eu não consigo colocar a culpa na derrota de ontem no presidente Pedrinho ou em qualquer outra pessoa, e muito menos no elenco, tá? Eu acho que o que aconteceu ontem dentro da Vila Belmiro é uma consequência do que vem acontecendo há anos dentro do Vasco da Gama. O Vasco, ele infelizmente passa por um processo de apequenamento e ontem é um resumo disso, Fernando. 2023, o Vasco volta da Série B do Campeonato Brasileiro e disputa novamente a Série A. O Vasco luta para não cair até a última rodada. 2024 foi assim. Ano passado, novamente foi assim. E agora o Vasco começa o Campeonato Brasileiro na lanterna do Brasileirão. Ah, mas são 4 rodadas apenas. Ah, mas o Vasco vai virar essa chave. E eu creio que vai virar e espero que vire. Mas não tem mais condições, Fernando. O sentimento do torcedor vascaíno, de uma forma geral, é um sentimento de cansaço. O torcedor vascaíno está cansado. O torcedor vascaíno hoje ele não quer mais ver pontos positivos, inclusive, que há nessa gestão. O torcedor vascaíno ele quer ver soluções, e uma solução com urgência. Inclusive, eu peço, tá, que haja um senso de urgência com relação a essa situação do Vasco. Não tem condições do Vasco ir para a partida de domingo, novamente com o Bruno Lazzaroni no comando da equipe. O Vasco, no meio da semana que vem, tem um Palmeiras dentro de São Januário. Não tem condições de, novamente, na semana que vem, com todo o respeito do mundo profissional, ir com o Bruno Lazzaroni na beirada de campo. O Vasco da Gama ele precisa de um senso de urgência também com relação ao seu treinador. A gente está vendo se especular a situação do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tem contrato com o Al Rayyan até o final de 2027. A possibilidade do Arthur Jorge aceitar o projeto Vasco é muito pequena. E ainda há um debate sobre a possibilidade de esperar a situação do Arthur Jorge lá. Não tem que esperar. O Vasco precisa solucionar esse problema. Porque se continuar na lanterna do Campeonato Brasileiro, se continuar com essas atuações pífias que o Vasco da Gama vem tendo desde o início da temporada, me preocupa qual será o andamento de 2026, Fernanda. E é ruim você ter essa pressa para arrumar um treinador. Você sabe, né, Vini? Sim. Que às vezes essa pressa te faz trazer um treinador que não era o que você queria, não era o melhor, o ideal. Mas, realmente, o Vasco ficar se arrastando... Porque o que geralmente a gente vê? Quando sai um treinador que tinham questões com ele, a gente vê uma mudança brusca de tudo, né? Eu achei ontem que eu ia ver um Vasco... Eu falei pra você... na rotação máxima. E não, era um Vasco bem parecido do que a gente já estava vendo. Tudo bem, que a gente já vai falar sobre isso. Do outro lado, tinha o Santos na Vila Belmiro, com um Neymar jogando tudo que ele estava com aquele 6 que ele tomou no ano passado entalado. Tanto que ele faz o gol, vai mandar a torcida do Vasco fazer silêncio. Então, você vê que aquilo estava no coração dele. Ele é um fora de série, ele é um cara... É o maior jogador dos últimos 10 anos no Brasil. Então, assim, também tem essa questão. Mas do lado de cá tinha um Vasco que realmente fez um jogo bem abaixo, o Vene Casagrande. Pois eu esperava mais do Vasco. Eu não sei se eu esperava mais. Eu esperava. Talvez eu esperava mais vontade. Então, mas, assim, eu esperava nesse lugar. Agora, no ponto de vista tático, eu não esperava grandes mudanças. Por quê? Primeiro, o Bruno Lazzaroni, gente, não tem nem como exigir muito dele. Porque ele é interino, ele não é nem treinador de futebol oficialmente. Ele está ali como interino para, enfim, ele faz parte do dia a dia do Vasco da Gama, ele não é treinador de futebol. Mas a gente já viu o Marcão e afins, Fábio Matias, mas o que entram como interino, Jair Ventura... Entrava... À vontade. Não, nem sempre. Era o Às que vezes o cara faz um arroz com feijão. Isso. O que eu vi o Vasco foi ontem aquela toqueira... Não, e aquela as alterações, coisa, assim, a cultura Diniz ainda isso, implementada. Isso. É isso, eu concordo Você com vocês. Isso comigo? eu concordo com vocês. E às vocês. vezes o interino, em 3 treinos, isso eu concordo pelo menos com vocês. tira um pouquinho. Isso eu concordo Só com vocês. Pouquinho. Inclusive, o Lucas Moretti até falou, eu gostei da analogia dele, parecia que estava o Diniz comandando pelo radinho. Isso eu concordo plenamente com vocês. De fato, o Vasco não fez uma grande partida, teve a falta de sorte de pegar o Neymar extremamente inspirado, que estava querendo fazer acontecer, até para ser convocado para a seleção, né? Porque ele só tem mais 3 jogos, agora 2 jogos, até a próxima convocação do técnico Ancelotti. E, de fato, o Vasco não mereceu vencer o jogo. E ele vem de uma eliminação contra o Novo Horizontino, onde ele foi muito criticado falhou também, no gol. falhou. E, assim, o tamanho que ele é, obviamente as pessoas botam a responsabilidade, é natural, né? E aí ele veio naquele modo Neymar que é avassalador, né? Perfeito, é isso. Eu acho que o Vasco teve essa falta de sorte.
Agora, para mim, o debate do Vasco da Gama não é nem a parte tática, assim, porque seria discutir o sexo dos anjos, porque o Lazzaroni não vai continuar. A grande questão do Vasco da Gama tem que ter a urgência de contratar um treinador. E eu concordo com você que nada na pressa sai à perfeição. Mas é o que tem agora. Mas não tem como, não dá mais pro Vasco da Gama esperar. Porque temos que ver se o Arthur Jorge vai ficar livre. Nem sei se de fato o Vasco da Gama tenta o Arthur Jorge. E o Arthur quer? E eu vou falar isso, que eu falei na época do Diniz. Se o Arthur Jorge topar o projeto do Vasco, não vai ser bom para a carreira dele. Mas enfim, o Vasco da Gama tem o direito de tentar. Eu acho que o Vasco tem que correr contra o tempo para contratar o treinador. Não dá para ficar sem treinador no momento que está vivendo. O Vasco está na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa mostrar para o seu torcedor que não vai mais um ano brigar para não ser rebaixado, porque o torcedor vascaíno não merece isso. E um grande detalhe, o elenco do Vasco da Gama hoje em 2026 é melhor do que o elenco da temporada passada. Ou seja, o desempenho do ano passado tem que ser abaixo do desempenho esse ano. Então o Vasco da Gama tem que pelo menos ficar no meio da tabela e quem sabe sonhar com o título da Copa Sul-Americana. Mas não dá para debater sobre possibilidade de título, sobre evolução, se você não tem um treinador à beira do gramado. Então a diretoria do Vasco precisa correr contra o tempo. E como está esse mercado aí do Vasco, Moretti? Então, Fernanda, o Vasco da Gama hoje, em conversas, né, que a gente tem, e isso aí de fato uma informação, ele mira os técnicos de primeira prateleira do futebol. Os técnicos que foram passados a mim, e a grande maioria das pessoas que trabalham com relação ao Vasco foram os nomes de Marcelo Gajardo, que ontem, inclusive, fez o seu último jogo com o River Plate. Foi também o nome do Arthur Jorge e o nome do Renato Gaúcho. Hoje são os três nomes que estão ali circulando os bastidores do Vasco da Gama. Como eu trouxe, o Arthur Jorge tem contrato com o Al Rayyan até o final de 2027. Vive, de fato, uma situação muito ruim no Catar, tá? O seu clube está indo muito mal. Nem, assim, é o 6º colocado do Campeonato do Catar. Está bem longe de qualquer possibilidade de título e não está num momento bom por lá. Marcelo Gajardo, hoje, a informação é que ele não pretende seguir num novo clube. Ele quer dar uma... Quer respirar. Passou por um momento ruim no River Plate. O entorno da carreira dele está bem complicado, ele perdeu pessoas próximas, então hoje o objetivo dele é respirar. E o Renato Gaúcho, informação que já teve alguns contatos iniciais, a pedida do Renato foi alta e o Vasco da Gama está ali conversando. Mas até o momento, amigo torcedor, o que eu te trago a situação é complicada, não há nada no horizonte para o torcedor vascaíno com relação à possibilidade de se fechar com o treinador. A sensação, pelo menos minha, que trabalho com o Vasco da Gama e faço apurações, é que não há um senso de urgência, Fernanda. Que o Vasco da Gama está esperando para definir o melhor treinador. É isso que você trouxe aqui, né? O Vasco está tendo certa tranquilidade para fechar com o melhor nome. Só que, infelizmente, o momento do Vasco da Gama, ele pede um senso de urgência. O Vasco ele tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro, 1 ponto conquistado. Isso é um absurdo, cara. E posso dizer, o interino fala muito sobre isso, né? A gente já viu o Marcão quantas vezes de forma interina, e é um cara que sabe tudo de Fluminense e resolvendo o negócio. A gente viu, por exemplo, o Caçapa, também aconteceu no Botafogo, foi obviamente um período curto de 2 jogos, de 4 jogos, mas foi importante. A gente vê o Fábio Matias, fez um trabalho impecável no Botafogo, até ganhando vaga de uma fase para outra de Libertadores, fazendo um bom trabalho. Então, assim, o que eu esperava ontem de cara, já que a primeira impressão é que fica... Ver o Vasco, eu já não tenho mais expectativa alta em relação a isso. Ninguém tem expectativa nenhuma com relação ao trabalho do Bruno Lazzaroni, Fernando. E até fazendo uma comparação, eu não estou pedindo, tá? Eu acho que seria inclusive um erro fazer isso. Mas o Felipe Loureiro, diretor técnico do Vasco, que já teve até algumas oportunidades, inclusive no Campeonato Brasileiro de 2024, ele comanda o Vasco nas últimas 3 rodadas. O Vasco apresentou um bom futebol nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. E volto a repetir, eu não quero que o Felipe ache um erro colocá-lo nesse momento. Mas eu estou mostrando que há sim possibilidade de um técnico entrar num período curto de espaço de tempo você acha e mostrar trabalho. Não, hoje eu não acho Felipe uma boa. Sabe por que não acha? Não acho. Porque hoje ele já é um personagem de gestão. Sim, exatamente. E aí, quando você... o teu problema, o teu trato com o seu chefe é diferente com as outras pessoas, é natural. Então ele já é ali que resolve um problema, e ali e aqui. Eu acho que já não cabe mais para ele esse lugar. Não cabe. A questão é... Até força de saúde de ambiente. Sim, tudo, é só né? um exemplo de que dá para ele apresentar um bom trabalho, Bruno Lazzaroni. E o que mais irritou o torcedor vascaíno ontem é que durante a entrevista coletiva ele cita a mesma coisa que o Diniz citava há alguns dias atrás, que o Vasco sofre por ter perdido Rayyan, Coutinho e Verratti. Sabe, o mesmo discurso, gente. O Vasco, nos últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro, tem 10 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Coutinho, Verratti
e Ryan estavam presentes em 8 partidas. E mesmo assim o Vasco não conseguia vencer. E a minha preocupação é até quando o Vasco vai ficar levando esse discurso de que a ausência do Coutinho, do Ryan e do Verratti está sendo sentida. Então, e olha assim, só. é preocupante. É preocupante. É muito preocupante. Durante a partida, o Neymar e o Thiago Mendes se desentenderam. Eles bateram boca e trocaram ofensas, assim. Depois também na hora do Plim lá, na entrevista, nem sei se era o Plim, acho que não era. Eles falaram com a imprensa. A gente tem as imagens aqui. Segundo o Thiago Mendes, o Neymar desrespeitou a torcida do Vasco quando ele fez assim, o Neymar fez um gol, foi até a torcida do Vasco, mandou calar, depois ele fez uma dança para homenagear o Vinícius Júnior, com todo o racismo que ele sofreu, depois ele volta a mandar a torcida do Vasco calar a boca. E aí teve essa treta aqui, o Neymar falou na entrevista coletiva, na entrevista pós-jogo, em que o Thiago Mendes já tinha machucado ele no PSG e falou que ia quebrar ele de novo, e ele falou, vê se você é homem para me quebrar de novo. E aí eles ficaram se engalfiando ali o jogo inteiro. E aí, tem uma coisa assim, eu assisto muito aos jogos do Santos. Vocês sabem, eu gosto muito do Neymar, vocês dois sabem disso. Eu acho ele, adoro ver o Neymar jogando. E ele apanha muito mesmo. Tem gente que você vê que entra pra caçar o cara. Eu acho isso até desleal no coleguismo de todo mundo trabalhar no mesmo lugar. Mas ele também faz, às vezes, umas coisas de encenar que no mundo do VAR e no tamanho que ele tem, eu acho demais, Vene Casagrande. Porque tem um lance com o Barros também, que o Barros chega perto dele, ele se joga e não tem um toque, sabe? Inclusive o próprio Barros ironizou o Neymar nesse lance aí, imitando o Neymar. Gente, sejamos francos, o Neymar joga muita bola. Tecnicamente falando assim, é craque, é gênio. A gente pouco vai ver um jogador da qualidade como o Neymar. Mas ele é extremamente chato. Porque ele faz o tempo todo essa ceninha dele. Assim, vou falar sobre o jogo de ontem, entre Vasco e Santos. O Thiago Mendes não fez nada demais. O Thiago Mendes apenas pegou o Neymar e marcou duro, tal como o Calma Barros. O Neymar quer o quê? Que todo mundo trate o Neymar em campo como o Flamengo tratou, quando o Flamengo e o Santos se enfrentaram. Ele não esquece isso, Moretti. É, assim, botando o tapete vermelho. O Neymar quer o quê? Que todo mundo trate em campo como o PH tratou ontem, que eu achei um absurdo. O tempo todo sorrindo, pedindo desculpa. Não. Futebol é assim, gente. Futebol é jogo jogado. E todo mundo sabe que o Neymar é um craque. Por ele ser um craque, os jogadores vão chegar mais firmes. Tal como fez o Thiago Mendes, tal como fez o Cauã Barros. Acho que os dois não fizeram nada demais. O jogo, o futebol é assim. E faz parte. A provocação também faz parte. Desde que você não passe o respeito, provocar também faz parte. Você tirar o adversário do sério também faz parte. Faz. E nós sabemos como é fácil tirar o Neymar do sério, né? Essas cenas aí, gente, eu como fã do Neymar, na eu boa, gosto. com todo respeito, parece o Davidson. É verdade, Vene, é verdade. Parece o Davidson. Chato, pô. Mas olha aí, jogou por música ontem, jogou muito. Tem também aí na conta do Neymar. E tem um detalhe, o Neymar, nessa entrevista que você disse pós-jogo, ou durante o jogo, foi depois do jogo, ele disse que o Thiago Mendes, é porque eu não posso falar a palavra aqui, mas babá. Ah, sim, entendeu? Mas assim, aí é cabeça quente de jogo, né? Se é Vasco